Meus irmãos, no livro de João, capítulo 7, versículo 38, a Bíblia vai nos dizer a seguinte coisa. Jesus ele se levantou no dia da festa e ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Num outro versículo, Jesus ele chega a dizer que quem crê nele é uma fonte de águas vivas jorrará de dentro dele, do seu ventre. Uma fonte de água jorrará de dentro do seu ventre. Bom, eu já vi muitas pessoas interpretando isso daqui, falando a respeito da prosperidade, falando a respeito de saúde, mas eu cheguei numa conclusão que a verdadeira interpretação seria essa, ou a mais próxima. Jesus, ele é uma fonte inesgotável. Está lá escrito no livro de Jeremias, se eu não me engano, capítulo 5. Deus ele fala que o povo cometeu um pecado grave e abandonou ele, que ele era uma fonte de águas vivas, uma fonte de água inesgotável. E cavaram cisternas rotas, que era buscar imagem de escultura, né? Cavaram cisternas rotas. Ele estava falando uma figura de linguagem. E aqui Jesus está falando também numa figura de linguagem. Jesus, ele é uma fonte inesgotável. E aquele que crê nele, que aceita ele, também se torna uma fonte inesgotável. Da mesma maneira. Como seria essa fonte inesgotável? O que Jesus é? Ele é o quê? Ele é amor, ele é bondade, ele é justiça. E todos aqueles que creem nele, que obedecem os seus mandamentos, também se tornam uma fonte de bondade, de misericórdia, de justiça. Quando um cristão legítimo, cristão raiz, né? Não Nutella, o cristão raiz, ele se manifesta em algo, ele manifesta dessa fonte que está dentro dele. Que seria o quê? Bondade, misericórdia, justiça, paz, longanimidade, pacificador. Então, ele manifesta aquilo que Jesus ele é. Um exemplo, uma pessoa está precisando de uma ajuda e você vai e aconselha ela e ajuda ela. Com o teu conselho você orienta ela. Ali você transbordou dessa fonte que tem dentro de você. É uma fonte inesgotável. Um exemplo, você tem uma causa, um exemplo, chegou nas suas mãos, você é o encarregado, você é o homem da casa, a mulher da casa, né? E está nas suas mãos a responsabilidade de tomar decisões. Aí você vai e julga as coisas segundo o que é certo. Você deixou fluir de dentro de você a fonte que é Jesus. Você age com justiça. Se você é um encarregado e você toma uma decisão certa lá no seu setor, tem uma questão lá de 2 funcionários, você examina e julga aquele negócio certinho, você está fluindo. Rios de água viva, você está fluindo as águas de Deus, da sua vida. Então todos aqueles, irmãos, que dão lugar para o Espírito Santo de Deus, que crê em Jesus, também se torna uma fonte inesgotável. E essa fonte inesgotável é de sentimentos, de ações, de obras, de decisões, de tudo que se vai fazer. Porque existem pessoas que infelizmente são fontes de águas poluídas. Você pode ver, a pessoa só fala besteira, só dá conselho para o mal. Quando vai resolver um negócio, só resolve de uma maneira injusta. Então essa pessoa realmente ela não está fluindo águas vivas. Ela está fluindo águas podres. E o cristão que crê em Jesus, como a Bíblia diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, e como é que eu vou crer? Como diz as Escrituras, crer nos mandamentos, crer na palavra dele, na doutrina dele. Aí eu vou me tornar uma fonte de uma água inesgotável. E aquele que produz essa água, ela dá vida para as pessoas. Ela ajuda as pessoas. Um exemplo, um casal está brigado. Eles estão brigados, estão perto de se separar. Aí eu, como um cristão, vou lá, falo coisas lá que vêm acabar com aquela briga e eles se voltam de novo e ficam unidos. Eu deixei fluir as águas vivas que Jesus fez dentro de mim.
aí eu me torno sim uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu estou dando um conselho. E também garanto a minha salvação fazendo o bem em Cristo. E aí chega aquela pessoa lá, dá o exemplo lá, um exemplo ao contrário. Chega uma pessoa lá e fala, não, vocês têm que se separar mesmo, que não sei o que aquela pessoa não te merece, que você é melhor do que ela é uma ingrata. Aí se separam. Infelizmente a pessoa deu lugar para a impureza, para uma fonte de água poluída. Então, meus irmãos, Cristo nos chamou para sermos uma fonte de água viva e uma fonte inesgotável. A gente tem que produzir cada vez mais as bondades, as misericórdias, a justiça de Deus. Que nesse vídeo você tenha entendido o que significa este versículo, assim como eu entendi. E hoje eu consigo entender o que Deus quer de mim, que eu seja uma fonte de água viva. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.